Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. A paz de Deus, uma excelente tarde para você, para todos nós. Deus abençoe você nesse dia, nessa data. E a partir dessa data, lembrando que Deus ele sempre nos abençoa. A vida já é uma bênção, né? A vida, a nossa vida já é uma benção. Uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade que nós estamos tendo de conhecer Deus, uma oportunidade de conhecer a nós mesmos, né? Conhecer a nossa vida espiritual, conhecer uma dimensão espiritual, né? Que está além daquilo que nós conseguimos enxergar, mas sentimos. E, a propósito, eu acho que Deus ele é muito mal conhecido, né? Nós conhecemos Deus nos momentos das nossas aflições, mas conhecemos superficialmente, né? No momento das nossas aflições, das nossas guerras, dificuldades, nós recorremos a Deus, né? Enfermidades. Aí nós recorremos a Deus naquele momento, naquele período, e achamos que conhecemos a Deus e não conhecemos a Deus. De Deus todo mundo fala de Deus. Tem pessoas que falam até em nome de Deus, né? Eu fico às vezes observando nas igrejas, em todos os lugares, agora nas redes sociais, as pessoas falando em nome de Deus, né? Deus mandou te dizer, Deus mandou te falar. Deus mandou te falar, Deus... E não é diferente nas igrejas, né? As igrejas também exercem essa mesma prática, né? Deus mandou te falar, Deus mandou te dizer. E quando na verdade, será que essa fala, será que essa mensagem, né? Ou essa profecia, ela realmente provém de Deus? Foi Deus que mandou? Quando tem, né? Quando a gente escuta isso, foi realmente Deus que mandou? Me perdoe às vezes falar assim, mas às vezes eu percebo, às vezes até o objetivo, o intento, ele é até bom. O intento, a intenção é boa. A intenção é suprir uma pessoa, né, uma alma, né, tentar com palavras fortalecer aquela alma, fortalecer aquela pessoa, né, para que ela venha alcançar um grau de fé, né, com o intento de alcançar, de conseguir ter aquela graça, né, aquilo que ela necessita realizar, né? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma necessidade financeira, né? Necessidade de um provimento, né? De que Deus venha prover alguma coisa. Milagres às vezes, né? Milagres na vida da pessoa. Porque o milagre não é só relacionado à saúde, tem coisas que é um milagre. Às vezes o cara precisa de uma casa e alguém dá uma casa para aquela pessoa. Um exemplo, aquilo é um milagre. Mas será que aquela fala
ela está endossada por Deus, né? Está endossado mesmo, foi Deus que mandou. Porque a gente vê na maior parte dos casos, e aqui eu não estou querendo falar mal de nada, não é mal. Isso aqui eu estou falando as coisas com o pé no chão, o pé espiritual mesmo no chão. Não é porque você falando, tem coisas que ao homem é impossível, mas pela fé, né, no espiritual, nesse mundo espiritual, sobrenatural, a fé ela alcança muitas coisas. A gente alcança muitas coisas, mas, por exemplo, você chegar e para uma pessoa falar assim, olha, Deus disse que vai te dar um carro para você. Um exemplo, né? Tô dando. Ou que ele vai curar a tua enfermidade, né? Será que aquela fala direcionada ali, direta, tem um endosso de Deus? Porque se tiver o endosso de Deus, tem que acontecer, né? E a gente vê que em muitos casos não acontece. O Senhor fala assim, se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é piquititico, né? Verás, né? Alcançarás a graça que você precisa. Será realizado. Então significa que quando uma pessoa ela se direciona para dentro de uma igreja, ali já tem fé. Não vou nem dizer dentro da igreja. Se uma pessoa escutar alguém falar assim, olha, Deus vai te ajudar nisso daqui, Deus vai te dar essa parte aqui. Sim, e ela fala assim, amém, Deus, ela tem fé. Ela recebeu com fé. Ô Senhor, cumpre isso, né, na minha vida. Um exemplo, né? Cumpre isso na minha vida. Isso significa um selo de fé, né? A pessoa está selando uma profecia, né? Com fé. Ela está dizendo que crê. Lembra do grão de mostarda? É pequeno, você não precisa ter muita coisa. Até porque não é você que vai fazer a coisa acontecer. Quem vai fazer acontecer é Deus. É Deus que vai fazer acontecer. Não é você, não sou eu, né? Não é o pastor, não é o presbítero. Não é. É Deus que vai fazer, né? Nós somos apenas vasos, né? A pessoa que vai receber, a pessoa que prega, a pessoa que supostamente profetiza, ela só vai entregar a mensagem, o outro receber a mensagem. E entre essas pessoas, há o que? A fé de quem está pregando, a fé de quem está recebendo. Mas o que eu quero dizer, tem falas que a gente precisa começar a refletir se realmente é Deus que está falando. Aquela fala ali, ela tem um endosso, a autorização de Deus, né? Por isso que eu no começo eu falei aí, nós conhecemos muito pouco Deus. Nós conhecemos, na minha percepção, né? E tem pessoas que têm um conhecimento um pouco mais avançado, um pouco mais apurado a respeito de Deus, né? Das coisas do céu. A gente vê isso muito, às vezes no Brás, tem muitos irmãos ali que pregam ali, que tem esse conhecimento um pouco melhor, né? Inclusive esses irmãos até buscam a não profetizar muito, porque eu vejo que isso é um erro. É um erro isso, né? A gente atribuir uma fala dizendo que ela é de Deus, uma fala que pode ser aquela fala pode ser pode conduzir a vida de uma pessoa, pode mudar da água para o vinho, né? E precisa tomar um cuidado com isso, né? E muitos falam assim, pregam e dizem que é Deus que está falando, como eu disse, até com boas intenções, mas eu vejo que no geral esse tipo de fala ele contribui mais negativamente do que positivamente.
porque às vezes as pessoas estão necessitadas. Então, e o que eu ia falar aqui, às vezes tem muita gente com conhecimento das coisas do céu, mais conhecimento. E às vezes, no momento de dificuldade daquelas pessoas, às vezes ela acaba caindo na armadilha do inimigo. Porque eu vejo que muitas dessas falas na boca de homens, que são pessoas da parte de... que professam as coisas de Deus, mas às vezes cochilam e ficam querendo falar coisas na ânsia de tentar agradar, ou de tentar prover de alguma forma com palavras que vai motivar aquele que ouve, acaba colocando o nome de Deus em jogo, né? Deus vai te curar, e às vezes não cura. Não cura. Outro dia um irmão pregou, agora recente, ele pregou, foi quarta-feira passada, hoje eu vou no culto também, né? Hoje é quarta. Ele pregou, às vezes o que você não entende é melhor ficar de boca calada. Não, a gente tem que se manifestar, né? Quem é que entende a respeito dessas coisas, né? Pregar de qualquer jeito, colocar o nome de Deus nessas coisas, quem é que sabe a respeito disso? A gente precisa começar a discernir melhor as coisas, né? Então, às vezes a gente pega achando que a pessoa está se aproximando, que aquela fala vai nos fazer com aquele que ouve se aproximar de Deus. Às vezes ele vai se distanciar de Deus, não naquele momento, mas lá no futuro breve, aquela pessoa vai perder a confiança em Deus, né? Porque alguém disse assim: Deus vai fazer isso com você, e Deus não vai, né? Eu mesmo estou buscando, estou estudando ali, estudando mesmo, não é examinando, não, é estudando, examinar, estudar é a mesma coisa, né? Estou ali olhando a palavra de Deus, estou lá no Evangelho ali, ó, comendo aquilo ali, para entender, tentar entender, né? Porque entender, nós não vamos entender nunca exatamente, né? Mas nós vamos tentar entender, e Deus, que é bondoso, Ele vai nos auxiliar para que nós consigamos entender sim o que está escrito ali. Eu quero entender, né, a passagem de Jesus mesmo, o que Jesus... Porque Jesus fez muitas coisas. Ele curou, ele expulsou demônio, ele ressuscitou pessoas, né? Então muitas coisas ele fez nesse sentido, né? Mas eu não vi ali na parte de Jesus, tudo que Jesus fez ali, na verdade, ele foi pelo caminho, né? Ele estava ensinando, pregando, e as pessoas viam que nele havia poder, até porque Deus deu esse poder para ele, para manifestar, para que as pessoas vissem que havia poder nele, né? E ele fazia aqueles milagres para que as pessoas pudessem entender que naquele homem, de que é Jesus, havia poder, que podiam confiar naquele homem, que podiam buscar nele, que encontrariam, né, a palavra da vida, e encontrariam conforto para as suas necessidades, né? Haveria libertação para as suas necessidades também, né? Então era algo que estavam ligado entre o ensinamento que Jesus passava, né? E nesse ensinamento, nessa condução de rebanho, porque tinha um rebanho gigante que ia atrás dele, ele cuidava daquele rebanho. Era dessa forma, né? Hoje você vê muitas pessoas buscando as suas necessidades materiais. Que Deus ele pode conduzir? Pode. Na minha vida ele conduziu muitas vezes, né? Deus já me socorreu, já mudou meu cativeiro, já fez tantas coisas na minha vida, coisas que eu não posso esquecer nunca, entendeu? Eu jamais posso esquecer essa bondade, essas coisas que Deus fez na minha vida. Mas isso não quer dizer que a minha vida material, por exemplo,
ela vai estar sempre na mão de Deus. Não é bem assim, né? Deus, ele pode sempre vir me socorrer, me ajudar, me abençoar. Sim, Deus pode fazer, mas não quer dizer que a, a, a porta que está aberta entre eu e Deus, né, através de Jesus Cristo, ela está aberta, e que nisso, né, Deus estaria cuidando sempre das minhas coisas materiais. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Jesus, ele foi, alguém indagou ele lá, ele falou assim: Senhor, eu quero te seguir. Jesus falou assim: as aves do céu, não, dos lobos, né? Tem os seus, tem covil, né? Não é lobo, agora esqueci. As aves do céu têm ninho, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Então aquele que vai servir a Deus, ele tem que servir a Deus, ele tem que servir a Deus, pernilongo, gente. Tem que servir a Deus, independente da sua situação material. Pode ser que há momentos que Deus vai conduzir a vida material de determinada pessoa, e há momentos que não. Há pessoas que morrerão com suas enfermidades, e há pessoas que Deus, para mostrar, né, que Ele é presente na nossa vida, e que a palavra dele tem poder no meio de nós, Ele vai, sim, vai libertar alguém de uma enfermidade, vai ressuscitar um, vai expulsar demônio em outro. Deus vai fazer, né? Mas isso para mostrar que existe um poder, né? Esse tipo de movimento, o Senhor, ele vai de quando em quando se manifestar dessa forma, apenas para mostrar que há um poder no meio de nós, que o poder de Deus está no meio de nós, está no meio daquele que prega, está no meio daquele que está no meio das ovelhas, faz parte das ovelhas, mas estão ali cuidando das coisas de Deus, né, da palavra de Deus, manejando a palavra de Deus. Às vezes não tem autoridade, não é um presbítero, não é nada, mas está manejando a palavra de Deus, a missão que Deus deu para cada um de nós cristãos, né? A missão, o Senhor deu uma missão. Cada um de nós somos sacerdotes, cada um de nós temos uma obrigação, né, dentro desse propósito, né, o propósito da graça de Jesus Cristo. Cada um de nós. Então, às vezes, pessoal, eu vejo esse tipo de fala, né, das pessoas. Deus mandou te dizer aqui, mas Deus pode falar para alguém assim: olha, fala para aquela pessoa. Deus pode, acontece, né? Mas quando Deus dá um troço desse aí para alguém, troço que eu falo é maneira de falar, é meu jeito de falar, viu, pessoal? Estou dizendo, é meu jeito, meu jeitão é assim, né? Não é que tô fazendo nenhum tipo de chacota, nenhum tipo de, sei lá, como as pessoas querem entender, né? De jeito nenhum. Quando Deus dá esse tipo de missão, né, essa palavra na boca de alguém, né, ela tem que estar ali verdadeiramente, né, autorizado por Deus. Porque quando é autorizado por Deus, podemos ter a certeza absoluta, né, e é imediato, assim, né? Não é coisa de manhã. Eu lembro que uma vez eu fiz isso. Eu não sou de jeito nenhum, não saio profetizando. Não tenho coragem de abrir minha boca para profetizar alguma coisa, né, que não venha de Deus. Quando eu fiz isso, na verdade, o negócio foi tão involuntário assim, que a pessoa chegou em mim, eu estava numa visita, né, uma pessoa que estava precisando, estava necessitada naquele momento, e essa pessoa não tinha o que fazer. E eu cheguei indo embora, saindo, peguei e falei assim: olha, irmã, amanhã de manhã alguém vai bater na tua porta e vai trazer a tua necessidade. Eu saí, eu falei: o que eu falei? O que é que eu falei?
Mas aquilo ali foi algo involuntário, mas tem gente que faz por costume. Vou falar aqui que Deus vai fazer cumprir, não é assim. Não é assim, né? Então, mas rapaz, quando foi no outro dia de manhã não aconteceu. Eu recebi a mensagem lá. Chegou lá na casa de manhã, cedo. Chegou lá na casa, porque a irmã estava precisando lá, a família dela, o irmão, né? Chegou lá, entendeu? Então quando a gente fala um negócio desse, nós temos que estar por Deus. Por Deus, não por costume. Eu vou falar aqui que Deus vai fazer cumprir. Vou falar aqui porque a fé daquela pessoa vai fazer. Não, não é assim. Não é assim. Quando fazem dessa forma, tem muitos que faziam dessa forma, tem muita coisa acontecendo por aí, né? Eu acredito, né? Tudo é permissão de Deus, mas nem tudo é autorização de Deus, né? Você acaba elevando aquela pessoa. Eu, graças a Deus, eu falei aquilo lá, é uma coisa que eu não tenho costume, né? Não tenho costume de fazer um troço de profetizar e depois você vai virar o quê? Vai virar um santo, um anjo? O que você vai virar? Como as pessoas vão te ver, né? Como que as pessoas vão te ver? Como que elas vão te enxergar, né? Como é que elas vão te enxergar, né? Deus não está querendo que ninguém saia correndo atrás de irmãos aí. Pô, eu vou ali que naquele cooperador lá, aquele ancião, aquele pastor, né? Eu vou lá que aquele ali, rapaz, abriu a boca, aconteceu. Não é isso não. Não é isso não. Não é dessa forma que Deus trabalha. Não é dessa forma que Deus quer. Deus não está querendo nenhuma estrela aqui, nenhum ilustre irmão aqui. Não. Deus não está querendo isso não. E tá cheio de irmãos vaidosos, sabe? Cheio de irmãos aí que acham, não, eu falo, acontece. Acontece, né? Deus já me mostrou muitas coisas, né, para mim. E aconteceu, muitas coisas têm acontecido, né? Mas eu dou, assim, de verdade mesmo, dou graças a Deus, assim, que isso nunca me encheu, nunca fiquei inchado por essas coisas, sabe? Ou eu sou o quê, rapaz? Eu sou, primeiro, que se eu fosse alguma coisa, né, eu acho que é um mal do ser humano, né? Ninguém bata no peito dizendo que não é. Se eu fosse alguma coisa, que soubesse alguma coisa, eu mesmo ia querer saber para mim me esquivar de um problema, para mim ó, me dar bem num negócio ali, né? Eu ia querer saber para mim, né? Porque o homem é cheio disso, né? Mas graças a Deus eu não sei nem de mim, vou saber dos outros, né? A gente sabe dos outros ou de outras situações quando Deus dá. E no geral, eu entendo assim, porque no geral é comigo que acontece. No geral eu sou o primeiro a levar a lapada. Se eu falar ali, olha, eu tô vendo ali que ali vai ter uma ribanceira. Um exemplo. Eu sou o primeiro a cair na ribanceira. Eu, no geral, eu sou o primeiro. Sou o primeiro a levar o couro. Entendeu? Então, o que é que eu ganho com isso? Não, a gente só, quando eu sinto falar alguma coisa, eu falo porque é aquilo que eu tô sentindo de falar, né? Que eu preferiria nem falar às vezes, mas é aquilo que eu tô sentindo. E eu sou o primeiro a levar o tombo. Sou o primeiro, entendeu? Então, não tenho glória nenhuma para mim. Nenhum tipo de glória, né? Muito pelo contrário. Mas é isso aí, eu acho que eu ia falar mais coisas aqui, mas o vídeo tá ficando longo, eu vou aqui e vou encerrar ele aqui, né? Deus abençoe a nós. Nós estamos precisando, nesses dias, né? Somente da mão de Deus, da mão poderosa de Deus, para que Ele... Não é que Deus às vezes venha, resolva os problemas seu, meu, nossos problemas. Não, a gente precisa amadurecer o nosso relacionamento com Deus. Eu estou buscando isso para mim. Amadurecer o meu relacionamento com Deus, né? Deixar a minha vida à parte. A minha vida, claro que ela está na mão de Deus. Que se Ele quiser me abençoar, Ele vai abençoar. Se Ele quiser me deslocar para cá, Ele vai deslocar. Se Ele quiser, o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. O Senhor, né? Deus, né? Deus. Nós precisamos separar homens, instituições, né? Separar de Deus, né? E tem que ter um amadurecimento, tem que ter uma vivência amadurecida nas coisas do céu, né? Nas coisas de Deus, sabe? Nós precisamos.
né? Para que a gente não fique igual peteca por aí. Porque se a gente ficar ali, escuta dali, escuta de lá, escuta de que você fica até louco, fica maluco, né? Fica maluco, maluco, maluco mesmo, né? Então eu não fico, eu quero buscar Deus. Se Deus quiser, e se o Senhor chegar hoje, não vou nem falar assim, se por exemplo futuro aí, eu for na porção que eu tô pro futuro, né? Vai ser na porção que eu tô. Se for na porção inferior, vai ser na porção inferior. Se for na porção um pouco maior, vai ser na porção maior. Agora, o que eu não posso jamais é, colocar Deus, vincular Deus à minha condição. A minha condição. Se eu, Senhor, porque muitos fazem, né? Às vezes fica na ponta da minha boca, às vezes, muitas vezes isso já aconteceu. Ô Senhor, quantas vezes eu falei assim, Senhor, queria falar, não falei, né? Mas queria falar, Senhor, Tu me abandonou, Senhor. Isso é uma coisa que nós não podemos falar, nem pensar, né? Nem pensar. Nós temos que amadurecer isso dentro de nós, amadurecer dentro da nossa consciência a respeito disso. Porque a gente não pode, a nossa condição não pode estar vinculada ao nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser limpo. Ele tem que estar, se a gente for colocar a nossa vida, a nossa condição de saúde financeira, material, relacionamentos, se a gente for vincular isso com o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus fica em perigo. Em perigo, entendeu? Fica em perigo. É isso aí, pessoal. Deus seja louvado.